sim. Quais seriam os regimes tributários? A gente fosse falar de uma forma, um linguajar bem simples. Bem simples. Bem assim. simples para as pessoas que vão Tá. ouvir. Porque eu, como contador, você como advogado, É a gente outra sabe. Mas o empresário que está ouvindo a gente, que vai nos ouvir, nos ver, quais seriam as formas de tributação assim que a gente poderia ter no Brasil hoje? Para tentar ser o máximo exaustivo possível, assim. Eu divido os regimes tributários em duas formas. Aqueles que têm os valores fixos e aqueles que não têm os valores fixos, né, na tributação. Como é muito comum, né, você está passando uma fase onde o empreendedorismo, uma fase econômica, né, onde o empreendedorismo está muito valorizado, a porta de entrada do empreendedor na tributação formal, vamos dizer assim, né, na economia formal e na tributação, é o MEI. Então, o MEI é um valor fixo, né, o sujeito tem todas aquelas limitações de valores, ele paga valores fixos por mês. Até um determinado montante de faturamento. E aí tá kit com fisco nisso aí, até a previdência dele, essas coisas todas. E aí a gente tem, depois desse ingresso, todas as outras formas de tributação, que é onde depois que o sujeito, né, cresce em termos de faturamento, de estrutura, né, que uma coisa vai puxando a outra. E aí eu divido essas formas de valores de pagamento, né, de tributos que não são fixos, que são variáveis, em tributação com bases de cálculo presumidas, geralmente sobre faturamento, e aquela forma de tributação que não tem a base de cálculo presumido, né, que seria o lucro real. Então, a maior parte da nossa tributação, ela está nessas bases de cálculos de valores variáveis e com base de cálculo presumidas sobre o faturamento. Aí nós vamos ter o Simples Nacional, né, que é o comum aí. Que na minha visão, como contador, não tem nada de simples. Exatamente. E eu tenho um cliente que fala isso, o Simples não é nada simples. Nada simples. Temos o lucro presumido, que também pega um percentual do faturamento, né, e chega-se no valor tributado. E o lucro arbitrado, que é excepcional, mas também presume bases de cálculo com relação ao faturamento, é muito próximo do presumido, né? Só varia, conceitualmente, se a gente for levar a fundo aí, só vai variar o momento de utilização. E aí chega-se no valor tributado. Mas a gente pode ter essas quatro aí, independente dessa classificação, né? O MEI, que está aqui, MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E aí, a partir daí, o sujeito vai vendo, dentro do momento que ele vive, como você falou, né? Seja pela atividade, seja pelo tamanho do negócio, pela rentabilidade, faturamento. E aí, assim, acho que, como tudo na vida, nunca é uma coisa só, a escolha desse regime também nunca é uma coisa só, né? Pode mudar. E além de ter várias variantes, muda ao longo do tempo aí. Não, e você falou de lucro arbitrado. Eu conheço hoje empresas, e é verdadeiro isso que eu vou até comentar, que estão optando pelo lucro arbitrado, tipo assim, bem frequentemente, né? Por questões diversas. Não tem controle interno, fica mais barato do que ir pro lucro real. Sim. Como é que você acha que vai ser a visão do fisco daqui a algum tempo? Porque, na realidade, há permissibilidade de você auto-arbitrar, né? Só que o auto-arbitramento, na minha opinião, ele tem as condições para isso, né? Então, ou seja, eu mesmo vou desclassificar minha contabilidade ou o fisco vai entender que eu estou auto-arbitrando porque o meu lucro é muito alto e eu, em vez de pagar, e eu posso distribuir lucro com um arbitramento, em vez de eu pagar imposto sobre lucro real, eu vou pagar lucro arbitrado, que é mais barato, que é acrescido de 20, né? Você acha que isso pode dar um problema lá na frente? Assim, eu tinha feito um planejamento da nossa conversa. Agora que você foi aqui, eu vou lá na frente. Pode, né? Não, pode. Não, assim, e eu sou sempre a favor desses loopings temáticos, assim, né? Porque nunca é uma coisa só. Vamos lá. Escolher o lucro arbitrado em função de você não querer ter um gasto agora de controle, de contabilidade, de assessoria mesmo, né? Seja contábil, seja administrativa, seja jurídica. Fazer isso agora para realizar um lucro, vamos dizer, né? É empurrar um problema para frente, ou uma possibilidade. É se submeter a um risco que tem uma simetria negativa com o retorno que ele vai te dar e com o prejuízo que ele pode gerar, na minha visão. Por quê? Você vai arbitrar agora porque você não quer ter um controle melhor, ou não entende a necessidade de ter um controle melhor e se submeter a um regime que já existe. Então, quando você faz isso, você realmente dá margem para o fisco entender que tem algum problema ali. E aí você se expõe de uma maneira que você não precisaria se expor se você tivesse... E se ele tiver tudo certo e mesmo assim optar pelo arbitragem? Aí eu não consigo nem entender. Para mim não faz nem sentido. Você tá tudo certo, né? A não ser que a margem melhore muito, eu acho difícil chegar no resultado que ele quer chegar por essa via e não por outra que já existe, se ele tiver todo o conhecimento que pode ter. É bem legal, gente, isso que o Augusto está comentando, porque eu sempre costumo dizer, né, na nossa área de serviço, também comentei isso mais cedo em outro podcast, serviço, ele é muito difícil você valorizar ele. Né? Criar o valor é difícil. Criar um valor mesmo, é difícil. E aí, quando as pessoas também começam a vender que isso é uma alternativa factível para que o seu negócio tenha maior rentabilidade, porque você não...
Tipo, eu acho que é um problema de muitos consultores e assessores quererem dizer para o cliente e para a empresa de que ele tem que segurar a rentabilidade e o lucro dele, porque senão ele vai virar um outro regime tributário. Não, acho que ele, pelo contrário, se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, quanto mais lucro você tiver, melhor, daqui a pouco nós estamos chegando no real, hein? Pô, ficar super feliz. Né? Eu não tenho... Então, existe um desvio, vamos dizer assim, de mentalidade, né, do direito tributário, que é, eu tenho que fugir ao máximo do real, porque eu não quero pagar estudo de imposto, mas eu estou lucrando o suficiente para aquilo. Então, muitas pessoas vendem que, em vez de você ser real, porque a sua margem é muito boa, você vai lá e vira arbitrado durante um período, depois você volta a ser real. Ou você faz aqueles milagres, sabe, Augusto? Assim, você vai falar de diferenças tributárias das empresas. Ó, transforma 10 empresas de lucro real, você pega uma lucro real e transforma em 10 simples. Né? Só que a nossa legislação tem fatores impeditivos para isso. Né? E aí queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças aí que a gente tem, assim, tributárias dentro dos métodos, né? As mais relevantes, né? Lucro presumido, simples, lucro real, para que as pessoas também possam entender um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um dos fatores chaves, né? Para uma empresa ter um bom planejamento tributário, e um fator muito importante que você já comentou é que isso não é definitivo. Então, de repente, o cara contrata uma assessoria, vai fazer o primeiro e acha que acabou, morreu. Só que o mercado muda, sua forma de vender muda, sua margem de lucro muda, então, consequentemente, você tem que revisar o seu aspecto tributário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas diferenças tributárias, né? O que você entende disso aí, o que você sugere? Aí vou pegar um gancho no que você falou. Muda a empresa, muda a margem, muda os custos e muda a legislação, né? E assim, que aí para mim esse é o ponto de partida, é pra gente começar a traçar essa diferença entre o simples, o lucro real e o presumido e dizer por que faz sentido você estar bem assessorado nisso aí. Vamos lá, né? O simples vem criado, autorizado pela Constituição de 88, antes a gente tinha um presumido, o real, né? Que eram em outros formatos, muita coisa mudou depois da Constituição de 88 para cá, e veio a figura do simples. O que aconteceu depois de 94, quando o governo federal do Fernando Henrique assumiu? O Brasil tinha lá uma possibilidade imensa de arrecadar, a divisão dos impostos lá, segundo os tributos, né? Dos tributos pelo STF em 5 categorias, e é importante entender essa distinção dessas categorias, porque elas impactam, não para nós, que nós vamos pagar, mas na distribuição da receita lá dentro. Os impostos, quando a União arrecada, eles são distribuídos entre os estados, os municípios, os impostos dos estados também os municípios participam, então tem uma repartição de receita diferente. As contribuições não, elas estão vinculadas às atividades, a União arrecada, o estado arrecada, o município arrecada e fica para eles. De 94 para cá, o que o governo federal fez? Começa a criar, a descarregar a potencialidade arrecadatória dos impostos nas contribuições. E aí a gente vem vendo subir, né, a quantidade de contribuições. É muito importante as pessoas entenderem isso. A quantidade de contribuições vem subindo e os percentuais delas vêm subindo. Tanto é que hoje, onde é a maior discussão de tributos? Primeiro, sem dúvida, no ICMS, que é o tributo que mais arrecada, porque cada estado tem o seu, Parará, Pororô. Mas depois é no PIS e na COFINS. Porque são as contribuições que começaram lá pequenininhas e depois elas vêm ganhando um outro... Por isso que tá difícil fazer reforma, será? Mas com certeza, sim. E já acho que não vem, né? Desse jeito que está proposto aí, não vem. Eu acho que uma reforma seria dentro do que já existe, que dá para melhorar, dá para ajustar, dá para racionalizar e você começar a unificar as coisas. Porque eles querem aumentar de novo, né? Exato. Na verdade, a proposta é para unificar, mas aumentando. Perfeitamente. Tipo a questão dos dividendos, né? Taxar os dividendos, como você muito bem falou naquele evento do Sebrae, que eu estava lá, eu lembro até hoje. Pô, criou a isenção da distribuição de lucros e dividendos, porque foi criado o adicional do imposto de renda de pessoa jurídica. Mas na proposta não tem retirado adicional. Não volta, mas nunca vai voltar, né? É infinito isso aí. Assim, e essa é uma percepção minha, assim. É sempre para aumentar. Então, porque as pessoas não conseguem... Porque quando você cria uma receita, automaticamente o Estado vem, é uma política mesmo, ele cria uma despesa, né? E ele vai gastando aquele dinheiro, né? Por algum motivo. Independente disso ser lícito ou não, se é bom, se a gente quer ou não quer, mas vem gastando. Na hora que você substitui, você cria uma nova fonte de receita, é difícil o cara voltar lá, tirar outra, desfazer o que ele fez para diminuir aquela forma de arrecadação mediante o corte da despesa. Mas seria correto, né, Augusto? Não, mas sem dúvida. E o desejado, se a gente tirasse o adicional, porque isso, a história sempre é bom a gente lembrar no cenário tributário, eu acho. O que eu comentei lá? Historicamente, por que o adicional veio e por que a dividendos parou de ser tributado? Porque veio o adicional, foi uma troca, ó. Sim. Beleza, nós vamos parar de tributar os dividendos, mas lucro presumido, lucro real, vai ter o adicional de imposto de renda. Porque eu preciso... isso aqui que eu tô perdendo aqui, eu preciso dar... Eu não posso cair essa receita, porque vamos lá.
Eu continuo tendo que bancar saúde, alimentação, sim. Educação. Então, eu preciso ter essa fonte aqui, né? E aí, quando é o que você falou bem, foi muito bom você ter falado isso, né? Eu preciso manter esse gasto, seja por uma fonte arrecadatória ou outra. Ele vai ser mantido. Então, na hora que a gente volta com a tributação do dividendos, mas não tiro, eu tô aumentando. Mas é lógico, essa reforma tributária vai aumentar o custo tributário, sem dúvida, assim. E assim, você pode... a alíquota do PIS e COFINS unifica, mas vai para 12. Ao invés de 9,25, aí muda os critérios. Aí eles falam que é o equilíbrio. E aí muda os critérios de creditamento. Aí tem uma dúvida lá se as empresas... Aí vai gerar insegurança jurídica, porque a gente não sabe o que pode ser acreditado e o que não pode. Não é muito claro. Não posso abater mão de obra, que é o maior gasto de uma empresa industrial, comercial, de serviço. Na verdade, não resolve os nossos problemas, eu acho, né? Assim, eu acho que vai dar uma margem para discussão. Vai começar um novo ciclo de discussões judiciais. Porque todas essas teses tributárias que tem no judiciário estão acabando agora, né? Ou que tem essas teses filhotes, tipo ICMS, retirado da base do PIS da COFINS. Isso vem, né? Aquelas verbas indenizatórias. Isso tudo acontece... Já está sendo tudo... É o que você falou, está acabando. Está acabando. Mas isso começa quando? Lá em 94, quando você começa a cobrar mais as contribuições. Pode ver que todas essas teses são relacionadas a contribuições. Base, sai de faturamento, aí passa muda, receita bruta. E aí vem, aí demora um ano, e cria os tribunais, e os tribunais hoje eles estão melhores preparados do que antes em matéria tributária, porque é menos novidade. A internet ajuda muito isso. Antes, você pegar, eu tenho 20 anos de advocacia aí, quando eu tinha 5, 10, era uma dureza você discutir direito tributário na justiça, assim. Se hoje está difícil, antes era pior. O Brasil compara a parte tributária ou a forma de alinhamento do judiciário com outros países? Porque em contabilidade a gente tem isso, né? Né? No judiciário tem, tipo, como é que é essa... tudo bem que fora é tudo IVA, né? Mas vamos imaginar assim, como é que, por exemplo, um país que é muito parecido com o nosso, que passou pelos traumas, que é Portugal, por exemplo, que quase passou por esses traumas. Então, há uma comparação do que é o faturamento, do que é o conceito, porque até isso a gente teve problema em 94. Qual é o conceito de faturamento? Não, o problema, assim, aí vamos falar, para falar de um problema, né? Havia o faturamento, porque tem a tributação sobre o faturamento e tem a tributação sobre a receita bruta, né? Aí há uma distinção entre receita bruta e faturamento. Aí veja como as coisas chegam sempre no ponto de vista de manter a arrecadação. O que é faturamento, o que é receita bruta? Hoje os tribunais entendem que é tudo a mesma coisa. Aí eu tenho 2 tributos com 2 bases de cálculo que em tese seriam diferentes e que a justiça falou que é a mesma coisa. Né? Não, contabilmente são diferentes, mas que pro judiciário pouco importa. Assim, não, é tudo a mesma coisa, arrecada aí, vai. Então, assim, existem... Porque a gente entrou nessa questão da reforma. Existem formas de você promover alterações legislativas menos estressantes ou traumáticas do que uma emenda constitucional para mudar aquilo tudo e que vão causar resultados positivos do que fazer essa reforma desse jeito aí. Melhorar o simples, simplificar o simples. Que é muito complexo. Na minha visão, é muito complexo. Tabela zero, não, o simples tinha que ser só pelo faturamento, acabou, independente de atividade, número de acabar esse negócio de tabela. Essa doideira aí, que é o ponto que a gente vai falar, né? Que o simples não é tão simples, às vezes o sujeito entende que o Seria simples... mais fácil, né? Ter essa proposta. Claro. Uma tabela, um percentual de... Porque pra você ter uma ideia, eu não tenho clientes no simples, né? Porque só construtora não pode, incorporador não pode ser simples. Sim. Mas tem tabela no simples que começa com 16. No segundo momento ele já está mais que o presumido. Não, e aí não faz sentido. E paga INSS, tá? Que é a tabela 5, da 3 para frente, tudo já paga INSS e tem itens ali que já começam com 16. Então, assim, quando você já começa com 16, você tem um presumido de 11 ou de 16,33, você vai para simples para quê? Não faz sentido. Mas isso não era assim, como essas bases do lucro presumido, né? Que quando começou o lucro presumido era tudo 8, né? E chegou a um período de ter uma proposta para subir para 40, de 32, porque caiu, o pessoal não lembra, né? O Congresso não aprovou. Mas começava todo mundo com 8, aí depois veio 8 e 16, 8 e 16 e 32, falou, não, vamos botar serviço em 40, falou, não, peraí, acabou, não dá. Aí o Congresso não aprovou, mas teve essa proposta aí. Então assim, e aí... Teve proposta para 40? Teve, e não foi para frente no Congresso. Assim, eu acho que o grande problema da nossa tributação, para falar de reforma tributária, é as pessoas acreditarem no benefício dessas bases de cálculo presumidas. Assim, sempre... E aí volta no problema da assessoria. O sujeito sempre vai para a base de cálculo presumida, o cliente, né, o contribuinte, porque é mais fácil dele entender. E assim, não tô falando que ele Mas nem sempre é melhor. Mas nem sempre é melhor. Assim, vou te falar que, na minha experiência, na maior parte das vezes, não é melhor. Não, e alguns, na realidade, também é assim. Tinha-se o conceito antigamente de que só se fiscalizava lucro real. Então todo mundo ia pra Tem essa lenda urbana tributária aí. E olha que loucura que é isso. Não, as assim, ó, eu vim aqui te procurar, mas assim, eu quero ser presumido, mas vamos fazer conta. Não, presumido não tem fiscalização, eu posso trabalhar irregular, o fisco não pega. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar.
Isso foi em 2020. 2020, tá? Esquece isso. Isso foi em 1996, 97. Não funciona isso mais, não. Não existe, hoje é tudo integrado. E, então... veja a loucura desse raciocínio no seguinte, assim, hoje é muito informática, né? Então, assim, é muito mais difícil você fiscalizar uma pessoa que tem débito e crédito, que que considera as despesas para reduzir a apuração, do que o sujeito que presume o faturamento e aplica o alíquota. É muito mais fácil de fiscalizar isso aí. E assim, e o computador consegue pegar todo mundo. Eu tenho uma contadora que fala exatamente o mesmo com você. Ela fala assim, Carla, eu detesto lucro presumido. A Renata agora está em Portugal, inclusive, trabalhando. Ela fala assim, por quê? Meu Deus, dá muito trabalho. A contabilidade e o fiscal é muito diferente, dá muito trabalho, real é muito mais fácil. Contabilidade e tributária é igual. O que deu ali de lucro, a gente apura ali que tem ponto. Sim. É exatamente isso. O presumido, essa presunção, independente de ser simples ou presumido, dá muito mais trabalho e é muito mais fácil de fiscalizar. Né? Porque são declarações que é sobre faturamento. Pronto. E hoje elas se conflitam, né? Sim. Então, várias pessoas entregam declarações diferentes que vêm se complementar para cruzamento de informação. E aí que é o problema, né? O problema não está nem na sua forma de apuração, à luz do que eu vejo, assim, né? Da minha experiência com as fiscalizações. O problema está na inconsistência das informações, né? Na incoerência entre elas. Eu então, declaro uma coisa, você declara outra. E aí é o problema de organização, você precisa ter o sistema de controle, ele é um pouco mais complicado, e volta lá no começo desse tópico, essa é a grande diferença entre os regimes de apuração. Nós temos aqueles lá que não precisam de tanta organização, porque para mim, basicamente nada. Esse é o principal fator, para mim, né, do ponto de vista prático, né, é a necessidade de organização, a vontade do sujeito de se organizar. Esses que precisam, ou que não precisam de organização, podem ser presumidos, e os que precisam. E aí, a grande diferença, a tributária é só no caso concreto que a gente vai determinar, mas é que, simples e presumido, você não precisa do nível de organização como você tem no lucro real. E aí o que acontece é que o sujeito começa vendendo, né? Ele tá ali para vender, depois vai. Tem um sistema que é presumido, que ele só pega o faturamento e aplica, e realmente a tabela do simples, todas elas, né? Pelo menos a maior parte, no começo, fazem um certo sentido tributariamente, que né? Depois não mais. A não ser o anexo 5 lá, que é péssimo, né? Mas, enfim, e depois não mais. Só que aí ele já tá naquela presunção. Ele vive, aquela presunção vira a realidade dele, mas né? Mas sabe o que é? Existe uma coisa aí muito interessante nessa questão tributária, que não é só o contribuinte, né? O contribuinte quer a facilidade. Dependendo do profissional contábil que ele tem, também quer a facilidade. Porque claro, quer ver uma coisa simples? Que existe nos regimes de tributação, presumido, pode ser de presunção, pode ser caixa ou competência. Também. Caixa é muito melhor. Isso é um negócio assim, é tão sutil, assim, é tão óbvio. Né? E caixa pouca é muito melhor. Por que caixa é melhor? Porque, eu só vou pagar se eu realmente entrei com recurso. E vou para um outro lado, que não é nem talvez tributário, mas assim, quanto menos controle eu tiver, menos organização eu tiver, o que vai acontecer comigo? Eu também vou ter menos gestão. Vou ter mais risco, né? Tá faltando um detalhe nesse meio ponto aí, sabe, Augusto? Que as pessoas entenderem que eu também preciso aliar isso a algo melhor, né? Então, é mais fácil, mas será que vai me dar mais resultado? Lembrando que você falou muito bem, é também mais fácil ser fiscalizado. Sim, mas sem dúvida. Né? Então, acho que as pessoas estão deixando um pouquinho isso de lado, né? Achando que só é importante um lado e o outro não. Existe muita... Assim, eu gosto de falar assim, né? Quando você vive a presunção, ela passa a ser a sua realidade, né? E as pessoas vão repetindo essas presunções e isso vai se tornando a realidade. Aí, como a nossa área é uma área muito técnica, pega aquilo que a gente estava conversando no começo, você precisa explicar, né? É difícil você criar valor, porque o sujeito demora a entender, então é mais fácil para ele entender o simplificado. O que já veio, que as pessoas repetem, que todo mundo repete, do que ir lá e entender e tal, né? E fazer a escolha do regime melhor, porque às vezes pode ser a presunção, pode ser melhor,